Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos! Boa tarde, como vocês estão? Que bênção reencontrá-los mais uma vez, mais uma semana, continuando nossa caminhada no estudo da palavra. É isso, nós já estamos agora no livro de Juízes. Já acabou o Pentateuco, já passamos pelo livro de Josué e agora Juízes. Parece que foi um dia desse que a gente estava começando de novo, né, o estudo desde lá de Gênesis. Mas, antes de tudo, vamos começar orando ao Senhor, tá bom? Ó Pai, quero te agradecer, Deus, porque Tu tens me abençoado e abençoado tanto também aos meus irmãos com esse momento de pastoreio. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que me abençoam aqui, servindo com essas questões técnicas, com toda essa parte de suporte aqui. Obrigado porque Tu tens nos chamado a um tempo de estudar a Tua palavra. Obrigado porque Tu tens enchido nossas vidas do Teu Santo Espírito e de bênçãos desde as regiões celestiais. Se conosco, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já vai colocando aí no chat seu pedido de oração e nós vamos agora para o nosso tempo de louvor. Tá joia? Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu, venceu a cruz pra me salvar. E até que eu veja a Tua face, Tua graça é o que me basta, confio em Ti. Viver eu quero para ver Teu reino aqui. Meu coração anseia pelo Teu agir. E até que eu veja a Tua face, Tua graça é o que me basta, confio em Ti. Viverei para amar-Te, viverei para Te louvar, viverei prostrado aos Teus pés. Por Tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a Tua face, Tua graça é o que me basta, confio em Ti, em Ti. Viverei para amar-Te, viverei para Te louvar, viverei prostrado aos Teus pés. Viverei para amar-Te, viverei para Te louvar, viverei prostrado aos Teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei Teu nome. Tu és Deus,
precioso pra mim, com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar, mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou. Seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver e o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou.
Amém, meus irmãos, que bênção! Lindos louvores, não foram? Agora, mais uma vez, tempo da gente orar. Como sempre, nós temos orado por alguns motivos, né? Temos orado pela liderança aqui da nossa igreja, temos orado pelas nossas congregações, pelos nossos ministérios, pelos projetos de novos templos, né? Deus tem trazido alguns desafios para a gente aqui na Igreja das Graças e também pelos irmãos que estão passando por algum motivo especial. Normalmente oramos pelos enfermos, aqueles que estão precisando de uma oportunidade de emprego. Oramos também pelos irmãos que estão endividados, aqueles que têm problemas de algum tipo de relacionamento, muitas vezes dentro da própria casa, né? Mas coloque seu motivo de oração, que durante a semana a gente vai olhar aí no chat e ora uns pelos outros, tá certo? Oremos novamente. Ó Deus, Tu és tão grande, Pai, Tu és tão maravilhoso, Tu és santo, Tu és poderoso. Não há ninguém que nem ao menos se compare a Ti, Pai. E ainda assim, Tu te agradas de um relacionamento conosco. Nós Te louvamos por quem Tu és. Te adoramos por quem Tu és. Mas também porque Tu te agradas desse relacionamento conosco. É Tu quem nos atrai. É Tu quem nos encontra. Nós estávamos perdidos e fomos achados por Ti. Obrigado, Senhor. Pai, nós queremos Te entregar agora, antes de tudo, nossa liderança, Deus. Continua sustentando nossos pastores, presbíteros, diáconos. Continua livrando-os de todo mal. Abençoa também as demais lideranças da igreja, lideranças de ministério, lideranças de pequenos grupos, as lideranças que Tu tens espalhado na sociedade, mas que são do Teu povo para abençoar a sociedade. Abençoa cada um, Pai. Faz com que Teu nome seja conhecido através da vida de cada uma dessas pessoas. Que Teu nome seja honrado, seja glorificado, seja conhecido, que o Teu reino avance através do que cada uma dessas pessoas vive. E que, ao final de tudo, essas pessoas possam reconhecer que Tu és o único e verdadeiro Deus que as guarda de todo mal, que as protege, que as conduz e que, enfim, é tudo aquilo que nós precisamos. Senhor, queremos Te rogar também pelas nossas congregações, iniciando pelos irmãos que lideram cada uma delas. Quero citar aqui o presbítero André Peixoto, lá na congregação em Casa Amarela, pastor Francisval, pastor Elinho, nosso querido obreiro Cezinha, nas nossas congregações no Sertão. Abençoa eles, Pai, abençoa suas famílias também, continua dando a eles o ânimo, a intrepidez, o regozijo de ser um servo Teu naquelas localidades. E Deus, vai levando do Teu crescimento aquelas igrejas, da Tua saúde aqueles irmãos que ali congregam, que, Senhor, cada uma dessas localidades possa ser abençoada pela Tua presença, pela Tua palavra. Pai, queremos Te rogar também pelos irmãos que precisam de algum socorro especial da Tua parte. Talvez irmãos que estejam passando por alguma enfermidade, Pai. Ó Deus, abençoa, sê com eles. Traz cura, uma cura que seja plena, uma cura que seja breve, se assim Te agrada, Pai. Que esse período de tribulação seja breve na vida dos meus irmãos e que seja também um testemunho acerca de quem Tu és. Te rogamos também, ó Deus, por aqueles irmãos que estão precisando de uma oportunidade de emprego. Sê com eles, Pai. Ajuda-os a que Te sirvam em suas atividades profissionais. Aqueles irmãos que estão endividados, Pai, abençoa-os, derrama uma bênção especial, trazendo recursos que eles precisam, mas também trazendo o ensino de uma nova mordomia acerca dos recursos que Tu dás a cada um de nós. Abençoa também, Pai, aquelas famílias que estão com
algum de seus membros distante de seus caminhos, ó Deus. Que essas pessoas voltem, que elas voltem arrependidas, que elas voltem para viver uma vida de intimidade contigo, Senhor. Abençoa, Pai, nossas famílias, abençoa nossos lares, abençoa cada um de nós, em especial agora, esse momento de meditação na Tua Palavra. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós hoje estamos no livro de Juízes 3. Mas antes da gente entrar no texto, eu queria fazer uma pequena introdução, porque hoje a gente vai começar a conhecer o ciclo de Juízes. Um ciclo que se repete por 7 vezes no livro de Juízes e na vida do povo de Israel ali. E que a gente precisa perceber isso para poder também trazer para as nossas vidas. Então, o ciclo de Juízes começa sempre com um período de paz na vida do povo. O povo estava vivendo em paz, tinha prosperidade, tudo ia bem, não haviam problemas, né? As coisas estavam caminhando bem. Então o povo diz buscar a Deus. O povo peca. E ao pecar, vem o julgamento e o justo juízo da parte de Deus. Então, o povo ele é conquistado, no todo ou em partes, mas tem um período aí de tribulação, de sofrimento, até que o povo se arrepende dos seus pecados e clama pelo socorro divino. Então Deus levanta um juiz que resgate seu povo, que salve ele daquele período ali de tribulação, de dificuldade. E o juiz, ele exerce sua função, o povo agora é liberto, vive um tempo de paz, prosperidade, e aí esquece de Deus, peca novamente e o ciclo volta a se repetir. A grande chave desse tempo do livro de Juízes é o versículo 25 do capítulo 21. O último versículo do livro de Juízes, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Não parece tanto com o estilo de vida, né, da sociedade dos nossos tempos? Cada um faz aquilo que acha que é certo, cada um vive a sua verdade, cada um sabe o que é bom para si mesmo. O que a Bíblia nos ensina é que isso é um sinônimo de fraqueza, de doença espiritual, não de saúde de qualquer pessoa ou de uma sociedade como um todo. Então, pegando aqui o contexto, né, o que vinha acontecendo um pouquinho antes aqui do capítulo 3, o povo tinha desobedecido a Deus e não matou todos os habitantes de Canaã no momento da conquista da terra prometida. A idolatria do povo era, então, a causa dessa idolatria no momento atual, mas também era o resultado da desobediência. É como Paulo diz lá em Romanos, né? O homem começou a viver com uma dureza de coração tão grande que a justiça de Deus foi deixar que ele vivesse a vida que ele queria viver. Eu tenho essa percepção, sabe, irmãos, que o pior que a gente pode receber de Deus é Ele deixar que a gente viva a vida que a gente quer viver. Viver nos passos trôpegos e errôneos que a gente acha que são bons. Deixar a gente ter uma vida, deixar a gente fazer aquilo que a gente acha que é mais reto. Essa é a essência da queda. Sermos discernidores do bem e do mal, assim como Deus é. Foi essa a tentação que a serpente fez a Eva, a Adão, e houve a queda. Bom, então o povo havia desobedecido, mas havia conquistado a terra prometida. E agora, Josué já havia distribuído a terra para as tribos, né, e para as famílias, e então Josué morreu.
Agora começa um tempo sem a presença de um grande líder, porque logo após Moisés tivemos Josué, e agora morre Josué, e não havia um discípulo de Josué, né, que pudesse assumir o seu lugar. Tempo dos juízes. Vamos ao texto. Juízes, capítulo 3, versículo 1. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Então eu vou fazer um parênteses sobre esse finalzinho para depois a gente falar dessa perícope, tá? O povo de Israel não havia abandonado ao Senhor, abandonado ao Deus Jeová. Eles começaram a viver a vida que os povos ali da região viviam, que eram vidas politeístas. Eles não abandonaram a Deus, mas colocaram outros deuses em suas vidas. Que é sinônimo de abandonar a Deus, né? Mas, enfim, o que o texto está dizendo aqui para a gente até agora é que Deus permitiu que muitas daquelas nações pagãs permanecessem enraizadas na terra e fossem um espinho para Israel. Essa era uma punição que também serviria como uma prova para Israel, e uma prova não no sentido apenas de uma dificuldade a ser suportada, mas de um julgamento que ocorreria no tribunal celestial de Deus. Então percebam, meus irmãos, que o primeiro ponto aqui é que a nossa fé, ela é como um músculo. Ela precisa ser exercitada. E quando o povo se afasta de Deus, a fé começa a definhar. Então Deus traz a sua academia da fé. Ele bota o povo para exercitar a fé. E esses povos que ali ali permaneceram, Deus assim permitiu para que o povo dele não se perdesse por completo. Deus observaria as evidências e absolveria ou condenaria com base no fato do povo estar obedecendo, né, os seus mandamentos, as suas ordenanças, ou não. Qual é a condição de vida que o povo se encontrava? A absolvição significaria paz, descanso e segurança na terra prometida. A condenação significaria ser subjugado e ser removido da terra prometida. É interessante a gente ver então como é que Deus agia após cada momento na conquista da terra prometida, né? Porque, vejamos lá, vamos voltar só um pouquinho no tempo. Quando o povo adentra, né, ele atravessa o Rio Jordão lá com Josué e vai conquistar Jericó. Deus entrega Jericó nas mãos do povo de Israel. O povo não levantou uma arma, não teve uma luta sequer. Deus entregou. Mas parece que instantaneamente, né, logo em seguida, o povo ficou cheio de si. Fez, rapaz, se Jericó, que era forte desse jeito, a gente conquistou de uma forma tão fácil, quanto mais Ai. Vamos lá,
A gente vai conquistar A e vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais simples. A gente sabe como é que faz essas coisas já, a gente já aprendeu, não precisa mais de Deus. E as estratégias humanas levaram eles a uma derrota sonora, né? Estridente, pesada. E o que está acontecendo aqui nessa geração pós-Josué é algo muito parecido, porque é o que acontece, é o que faz quase toda nova geração ao longo da história da humanidade. Elas acham que as coisas do passado não são mais importantes para a sua vida. O que aconteceu na história não é mais relevante para mim, não importa mais para a minha vida. Serviu para os meus pais, para os meus avós, ou para aquele povo daquele tempo, para mim não. Mas de alguma forma, nunca deve ser um pensamento, nem de Israel, obviamente, foi para aquele tempo, nem para nós, que porque Deus castigou severamente seu povo, isso significaria que ele havia revogado, abolido, mudado ou substituído a sua aliança com o seu povo. Muito pelo contrário, Deus ele é o garantidor da aliança. Então, esse castigo, essa punição, né, é na verdade Deus trazendo o seu povo de volta para o centro da aliança. E o livro de Juízes ele é um livro muito difícil da gente ensinar, da gente meditar, porque se trata de um tempo de depravação e de escuridão espiritual em todo o povo de Deus. Porém, há esperança também no livro. A esperança é de avivamento, a esperança é de regeneração, é uma esperança de que o povo de Deus desperte de suas ilusões autoimpostas, ilusões que o próprio povo colocou para si mesmo. O fato é que Deus ama tanto o seu povo, que tem compaixão dele, mesmo quando o povo está mergulhado em terríveis transgressões, oferecendo depravação como sacrifício, comportando-se sem vergonha e deleitando-se em seus adultérios espirituais, enfim, suas idolatrias e tantos outros pecados. Se a esperança de que Deus salva e perdoa quando o seu povo se arrepende não é motivo de esperança para você, para mim, para nós, então não sei o que é. Essa esperança tem que estar viva e ardente em nossos corações. Voltemos ao texto, versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor. Comecem a reparar o ciclo de Juízes, tá? Os filhos de Israel fizeram o que era mal e se esqueceram de Deus, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Segunda parte do ciclo, estão vendo aqui, né? Versículo 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel. Terceira parte. E o Senhor lhe suscitou um libertador, que os libertou. Quarta parte. Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, faleceu. O ciclo de Juízes completo. Otniel, ele é então aí o primeiro juiz. E o significado do nome Otniel é o qualificado. Então, o primeiro juiz de Israel,
O significado do nome dele é literalmente o qualificado. E é interessante porque isso contrasta com o que o texto diz, que o povo de Deus fez aquilo que era mal perante o Senhor, fez aquilo que era mal aos olhos de Deus. Não é o que era mal aos olhos da sociedade, não é o que era ruim segundo o que a sociedade entendia lá nos seus tempos. Eles não estavam vivendo, ou talvez eles estavam vivendo, uma vida que era politicamente correta, mas que não agradava a Deus. E aí, qual é a consequência disso? Deus não aceitou seus raciocínios, seus entendimentos, suas desculpas ou suas negações, o que quer que tenha acontecido. E o versículo 10, especificamente, traz para a gente um ensinamento bem especial, porque fala que veio sobre Otiniel o Espírito do Senhor. Ou seja, naquele tempo, o Espírito Santo não habitava nos crentes, no Antigo Testamento como um todo. O Espírito Santo não habitava nos crentes como ele habita nos nossos dias. Isso foi uma profecia de Joel, cumprida em Atos e que perdura até os nossos dias. Mas nesse tempo, o Espírito Santo ele tinha a função de capacitar um servo de Deus para uma determinada obra. Então, a unção do Espírito representa o início da capacitação. E a retirada do Espírito representava o final dessa capacitação. É isso que a gente está vendo aqui. Então, o povo de Deus havia pecado, havia se afastado de Deus, Deus julgou, eles foram conquistados lá por Cusã-Risataim. Então, o povo passa 8 anos subjugado, se arrepende de seus pecados, clama a Deus, Deus levanta um juiz. Vejam, Otiniel não era juiz do povo antes desse momento. Ele começa a julgar o povo no momento em que ele é capacitado pelo Espírito Santo. E a partir de então, ele liberta o povo e o povo vive por um tempo de paz. O versículo 11 diz que o povo viveu 40 anos em paz. À medida que a gente for estudando o livro de Juízes, vocês vão ver que a depravação do povo fica cada vez maior e o tempo de paz cada vez menor. Bom, o versículo 11 termina falando que Otiniel, que era irmão de Calebe, faleceu. Vamos para o versículo 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo mesmo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de 1 côvado, e cingiu debaixo de suas vestes do lado direito. Um côvado mais ou menos 45 centímetros, tá? Mais ou menos isso daqui. Tendo entregado o tributo, versículo 18, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei. Eude foi falar com Eglon. Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse, cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse, tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele,
e Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram. E eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar. E como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram. E eis seu senhor estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam. E tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, e lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, e tomaram aos vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Então a gente viu aqui, mais uma vez, o ciclo completo, né? E agora o juiz foi Eude. Eude, por sua vez, ele foi uma escolha, vamos dizer assim, surpreendente. Porque ele tinha as características diferentes, né? Era um homem canhoto. Eu dei essa ênfase na leitura do texto porque isso tinha um significado especial para aquele povo. É fato que Israel, na época dos juízes, só queria o que talvez, né, todos nós normalmente queremos: se misturar, não parecer diferente, não estar fora de sintonia, né, talvez aí não ser criticado ou ridicularizado, chamado de ignorante, né, de tapado, intolerante, por não seguir tudo aquilo que o mundo diz que é bom ou que é politicamente correto. Mas em resposta a essa apostasia de Israel, o Senhor levanta divinamente um novo opressor, nesse caso Eglon, rei de Moabe. Mas Eglon não veio sozinho, trouxe seus amigos, né? Trouxe Amon e trouxe Amaleque. Esse novo opressor ataca, conquista uma cidade que é chamada aqui no texto de a Cidade das Palmeiras, e que provavelmente era uma cidade politicamente e economicamente importante lá para Israel. E após ele conquistar essa cidade, ele reina, ele governa sobre Israel por 18 anos. E seguindo aquele mesmo padrão, né, do ciclo, o povo se arrepende, ora a Deus, e Deus escolhe então Eude, né, para ser o seu servo, para ser o juiz do povo, o libertador do povo de seus opressores. Eu vinha falando para vocês que Eude era um homem canhoto, como o texto diz, e na era bíblica, sempre que se queria falar de algo bom, de algo justo, se falava do lado direito. Vocês lembram, né, dos discípulos de Jesus chegando para ele e falar: mestre, quem é que vai se sentar à sua direita? Porque quem senta à direita é o mais importante. Culturalmente, havia até um entendimento de que quem era canhoto era até mesmo um deficiente, não era uma pessoa normal, não tinha condições de liderar o povo. Por exemplo, o cetro real do rei tinha que ser segurado também com sua mão direita, pois isso simbolizaria seu poder e sua autoridade. Ser canhoto, então, era uma deficiência, era não ter força, era uma limitação, e Deus escolheu isso. Alguém que seria rejeitado no povo, ou rejeitado pelo povo, para libertar esse povo que o rejeitou. E no final,
essa deficiência de Eude, o ser canhoto, foi a grande vantagem que ele teve. Porque ele chega para falar com o rei, colocando a mão direita sobre o rei não vai desconfiar que ele vai ser golpeado com a mão esquerda. E a arma estava do lado direito de Eude, normalmente as armas estavam do lado esquerdo. Então, muita coisa favoreceu para que Eude libertasse o povo. Eude então mata Eglon, chama, o povo de Israel para que vá para a batalha, lidera o povo e é então esse novo juiz por um novo tempo, traz, Deus traz através dele paz para seu povo, até que o povo não entende que na paz a gente continua vivendo e buscando a Deus. Vivendo com Deus, buscando intimidade com Deus, então cai novamente. Vejam, nós vimos aqui a história dos dois primeiros juízes, Otiniel, o qualificado, e Eude, o canhoto, o desqualificado, Parece que é isso, Eude foi essa escolha surpreendente, um canhoto da tribo de Benjamim e que vence através do engano. Mas esses juízes, eles apontam para Cristo e eu queria terminar esse nosso estudo falando disso aqui para vocês. Otiniel, o qualificado, um juiz que tinha origem na tribo de Judá, uma linhagem real, uma linhagem guerreira, e aponta para Jesus como o leão da tribo de Judá. Mas Eude foi esse juiz desprezado e rejeitado pelos seus. Cristo, como Eude, foi rejeitado, foi desprezado e venceu por meio de sua própria fraqueza. Esses textos nos são grandes alertas, mas também são grande esperança, porque eles nos mostram Cristo em todo o tempo em meio à vida do seu povo. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque são textos difíceis como esses que nos lembram que nós somos. Mas são textos fortes e miraculosos como esses que nos revelam também quem Tu és. A Tua palavra nos revela o quanto que nós precisamos de Ti. Então, Pai, sê conosco para que nos momentos em que nossa vida aparentemente esteja ausente de conflitos, nos momentos em que haja paz, nós nos lembremos de que continuamos precisando de Ti. Ó Senhor, ajuda-nos a ter um coração que arde diariamente essa alegria de ter nossos nomes escritos no livro da vida. A alegria de sermos chamados povo de Deus, chamados pelo Seu nome. Deus, que não esfrie, que não esmoreça nunca em nossas vidas esse sentimento, porque não há nada de melhor que a gente possa desejar, pedir ou viver do que sermos Teu povo. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que recebemos de Ti. Essa é a nossa fé. Nós temos a certeza de quem Tu és, Jesus, e que viveremos a eternidade contigo. Louvado seja o Teu nome, meu Pai. Amém. Meus irmãos, vamos para um último louvor? Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu
percasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu.
que sou é teu, tudo que sou é teu. Benção, meus irmãos! Com isso encerramos nosso momento de pastoreio de hoje. Juízes 3, Deus os abençoe. Uma boa semana. Até a próxima!